ao longo das Escrituras, nós vemos Deus revelando de forma recorrente, um pedaço aqui, uma parte do quebra-cabeça lá, outra, né, em outro lugar, o desenho de como Ele espera que nós nos relacionemos com Ele. Por exemplo, Deus diz num determinado momento para Moisés, eu não vou mais, depois de ter tirado o povo de Israel do Egito, estar indo em direção a Canaã, Deus diz, eu não vou mais subir no meio de vocês, por causa dos pecados do povo. O Senhor diz para Moisés, o meu anjo vai à frente de vocês, vai livrar vocês, vai operar os milagres que vocês precisam, vai garantir que vocês entrem na terra prometida e tenham a bênção. Mas Deus diz, eu mesmo não vou mais no meio de vocês. Moisés se levanta diante de Deus e diz, se o Senhor não vai conosco, não nos faça sair desse lugar. O que é que Moisés está dizendo? Nós não estamos interessados apenas na sua bênção e no seu favor. Se não é para ter a tua presença, nós não vamos a lugar nenhum. Nós abrimos mão da bênção de qualquer favor. Porque nada disso substitui a tua presença. Mas quando a gente chega em Jacó lutou com o anjo de Deus e diz, não te deixarei enquanto não me abençoar. Gente, a Bíblia fala que era o anjo do Senhor. Essa expressão o, artigo definido, e não um artigo indefinido, normalmente é uma teofania, é uma aparição do próprio Deus, ainda que uma revelação limitada dele. O próprio Deus está ali. E quando o anjo sinaliza, eu vou embora, ele diz, não, primeiro você me abençoa, depois vaza. O que é que Jacó está dizendo? Estou nem aí que a sua presença vai embora, desde que a bênção fique. É a atitude inversa de Moisés. A geração de Eli é a geração que perdeu a arca, que simbolizava a presença de Deus. A próxima geração, a geração de Davi, é a geração que trouxe e recuperou a arca. Há uma diferença enorme entre a geração que perdeu e a que recuperou. A que perdeu tratou Deus como? Como um mero amuleto, uma espécie de talismã. Um resolve tudo. Eles travam uma guerra contra os filisteus, na primeira batalha perderam. Aí alguém tem a brilhante, entre aspas, ideia. Vão trazer a arca de Deus para o campo de batalha. Israel até então, a coisa ia ficar pior depois, mas nesse momento, era o momento de maior apostasia da história da nação. Eles já não vão a Siló, onde o tabernáculo estava, já não iam lá para buscar e adorar o Senhor, mas na hora do problema traz a arca, porque agora nós precisamos que Ele resolva. Eles tratam Deus e a presença de Deus dessa forma. Qual foi o resultado? Eles perderam a arca, perderam a presença. Porque toda e qualquer pessoa, em qualquer momento ou época da história, que busca Deus só porque ele, por causa daquilo que Ele faz, vai acabar perdendo aquilo que Ele é. Mas a geração de Davi assume o reino, um dos primeiros atos dele, e diz, a arca volta. E quando ele traz a arca de volta, ele levanta uma tenda, ele coloca a arca que simbolizava a presença de Deus no centro. Ele coloca os levitas 24 horas por dia, 7 dias por semana, ninguém pedindo nada, apenas dizendo, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Agora, interessante é que se você olhar tanto Davi como Moisés, que nesse sentido entenderam o cerne do relacionamento, foram duas das gerações na história do povo de Deus que mais experimentaram o que Deus pode fazer. Desde os dias de Josué, a terra prometida nunca tinha sido conquistada na sua totalidade. O primeiro que conseguiu isso foi Davi. Então você olha para o Moisés dizendo, se a tua presença não vai conosco, nós não vamos a lugar nenhum. E você encontra em Moisés a geração que mais experimentou milagres. Eu não estou aqui pregando contra a intervenção de Deus. Eu estou falando da necessidade de ajustes na nossa motivação para que a gente possa experimentar até mais do que Ele pode fazer. Eu quero te despertar a acreditar que nós podemos viver manifestações maiores, como indivíduos, como casa, como igreja. Nós podemos e nós iremos vivenciar manifestações maiores. O foco não é o que Deus faz. Aliás, se você entender que o que Deus faz é uma consequência do que Ele é, então buscá-lo pelo que Ele é, inevitavelmente levará a experimentar o que Ele faz. Hebreus 11 diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Não é algo apenas que Ele faz, é o que Ele é. Ele é recompensador, Ele intervém. Eu não estou falando contra isso. E tem gente que fica tentando classificar o que é digno de pedir a Deus e o que não é. Irmão, eu prefiro descobrir no caminho. Eu gosto de dizer que eu cresci numa estrutura muito simples de família, que é o jeito mais bonito de dizer que a gente tinha dinheiro para nada. E eu lembro logo no início do meu ministério, quando chegava o fim do ano, eu ficava vendo aquelas propagandas de panetone. Era coisa que a gente, por muitos anos, só sabia o que era em cartaz. Ou comia aqueles sequinhos do mercado do bairro, mas nunca aqui do bom. E eu lembro de eu estar pregando numa cidade, eu lembro que eu falei, meu Deus, eu queria tanto comer um panetone.
Tem gente que acha que não deveria te incomodar com isso. Eu acho que não é incômodo, eu acho que o Senhor gosta de mim, para valer, eu acho que o Senhor quer agir na minha vida. Falei, eu queria te encomendar um panetone, não sei de que jeito, não tenho dinheiro, não vou atrás. Eu queria que o Senhor mandasse para mim, porque melhor do que o panetone é ganhar ele do Senhor. Mas eu estava naquela viagem, dividindo o quarto com outro pastor amigo. Falei, não, manda 2, que eu não quero dividir o meu com ele. Já que esperei tanto tempo e finalmente vou ter o panetone do bom, manda 2. Gente, algumas horas depois eu chego no hotel. Eu lembro que eu peguei a chave com o atendente, ele falou, olha, só um pouquinho que alguém deixou alguma coisa aqui. Eu falei, quem? Tipo assim, quem que me conhece na cidade para deixar algo? Ele falou, não, a pessoa disse, na verdade, que você não conhece ela. E de repente ele puxa uma sacola com 2 panetones daquele. Ele falou assim, foi muito estranho, pastor. A mulher falou assim, que não sabe quem você é, mas que ela estava no mercado. E ela ouviu uma voz falar com ela. Compra 2 panetones, deixa no hotel tal, para o pastor que está hospedado lá. E foi tudo que ela falou. Eu acho que ela nem sabe quem é você, só sabe que tem um pastor aqui. Eu olhei e falei para ele, só de sua que anda comigo. Participa do despojo. Sabe, querido, eu não estou aqui te dizendo que nós não podemos ver coisas assim que para alguns é simples. Todo dia alguém falou, não vou incomodar Deus com isso. Se você acha que é incômodo, fica aí sem experimentar. Então preste atenção, não estou falando contra o que Deus faz. É o nosso resultado, nós podemos experimentar mais do que Ele faz. Estou falando a respeito de motivação com a qual nós o buscamos. E se nós pararmos de tratar Deus só como quem faz, porque Ele prometeu fazer. Ele que nos encorajou a orar e clamar crendo que Ele faria. Então nós não estamos tentando falar contra o fato de Deus fazer. Mas nós também não podemos tratá-lo apenas como uma espécie de amuleto, de talismã, de resolve tudo e nada além disso.